Depois eu vejo o teu ali, Júlio, se tu realmente enviou. Posso até ver aqui rapidão, mas, né? Daqui a pouco eu vejo. Tem que acabar. Bom, gente, vamos lá então. A gente falou de condicionamento clássico, ou condicionamento pavloviano, ou condicionamento respondente. São todos a mesma coisa. Tá? Agora, vamos falar um pouco de condicionamento operante. Vocês devem ter visto lá o capítulo, resumo eu. Deixa eu ver se eu consigo aumentar um pouquinho aqui esse slide. Aqui não tá dando. Enfim. E aí é o seguinte, no condicionamento clássico que a gente viu, gente, vocês devem se lembrar que vocês têm, então, um estímulo. Vocês têm um estímulo eliciando uma resposta. Então, prenda-se aos termos. Ó, eliciar. Imagina que eliciar é um desencadear. Como se fosse um gatilho. Ele desencadeia a resposta. Tá? Então, para vocês pegarem os termos. No respondente, a resposta é eliciada. No reflexo, a resposta é eliciada. Eliciada pelo quê? Pelo estímulo antecedente. Então, vocês têm um estímulo que acontece antes. Né? Ele acontece primeiro, acontece o estímulo. E aí, depois vocês têm a resposta. Tá? Então, o estímulo antecedente gera esse estímulo logo depois. E ele é eliciado. Então, eliciado significa que quase certo que virá, ou algo assim. Tá? Vamos dizer certo. Isso é o condicionamento, isso é o reflexo. No reflexo aprendido, vai ser essencialmente a mesma coisa. Vocês vão ter reflexos que são condicionados, que foram associados, mas ainda assim, primeiro o estímulo, depois a resposta. Né? Então, primeiro a luz, depois a alteração na pupila. Né? Primeiro a pancada do martelo, depois o reflexo patelar. Né? Primeiro a gota de limão, depois a salivação. Então, segue sempre esse padrão. Né? Primeiro o som da broca do dentista, depois eu começo a suar e tremer. Tá? Vocês têm uma relação sempre nessa direção. No condicionamento operante, por outro lado, a relação ela vai ser inversa. Tá? Então ela vai ser inversa. Vocês vão ter a resposta ou o comportamento, se quiser colocar dessa forma. Primeiro o sujeito se comporta. Então o que vocês observam no ambiente no primeiro momento vai ser o comportamento. Tá? Tem alguns detalhes sobre isso, depois eu vou falar para não confundir. Vocês têm um comportamento. E depois do comportamento vocês têm um estímulo. Tá? Então esse estímulo que mantém o comportamento acontecendo, ele é um estímulo consequente. No condicionamento pavloviano que a gente viu, o respondente, o estímulo é antecedente. Primeiro a broca do dentista, depois eu vou suar e tremer. Né? No condicionamento operante é diferente. Eu tenho primeiro uma resposta, um comportamento, e depois do comportamento eu tenho um estímulo. Tá? Então, o que é importante vocês pegarem aqui? O condicionamento respondente ele é só reflexivo, ele é só reativo. Ele reage. Ele reage aos estímulos do ambiente. Então, nós reagimos a eles. Mas nós reagimos de uma forma muito mais padronizada. A variação do comportamento é muito menor. A variação do reflexo ela é muito pequena. O reflexo acontece essencialmente da mesma forma. Né? Eu dou a paulada lá no joelho da pessoa, ela tem um reflexo patelar. Se eu associar um estalar de dedos algumas vezes com essa pancada no joelho, vai chegar uma hora que eu vou dar o estalar de dedo e a pessoa vai ter o reflexo. Mas o reflexo ele acontece de forma essencialmente a mesma. Tá? Ele é desencadeado, ele é eliciado. No comportamento operante, ele não é reativo que nem o reflexo ou o respondente. O comportamento operante ele é ativo. Tá? Então, ao invés de reativo, ele é ativo. Então, se no primeiro caso, mudanças ambientais anteriores produzem alterações comportamentais, no segundo caso, no comportamento operante, uma ação do indivíduo, os nossos comportamentos, produzem efeitos no ambiente. Tá? Então, na verdade, boa parte do que a gente faz se encaixa no processo operante. Tá? Então, quando eu pego essa água aqui, ó, e levanto, isso daqui é um comportamento operante. Então, vocês se atentem à palavra, né? Vou até colocar aqui um grifo para facilitar. Vocês se atentem à palavra, né? Ó, operante. Ó. Aqui não está respondente, tá? Mas imagine que ao invés de clássico aqui está respondente. O respondente responde aos estímulos do ambiente. O operante opera sobre os estímulos do ambiente. Ele opera estimulação. Ele produz estimulação. Tá? Então, quando eu me movimento e pego essa água, né, e faço daqui, bebo essa água,
Vejam, a água saiu daqui e veio minha boca, por exemplo. Isso daqui é uma alteração no ambiente. Eu movimentei o objeto, efetivamente. Eu produzi alterações reais no ambiente. Então, eu operei mudanças. Então, se vocês tiverem confusões depois, é só vocês se atentarem aos termos. O respondente responde, ele reage, ele é reativo, e o operante opera modificações no ambiente. Tá? Então, pensem assim, a maior parte dos nossos comportamentos dentro dessas definições aqui entrariam dentro do comportamento operante. Então, sempre pensem, comportamento respondente e comportamento operante, eles, nesse sentido, têm uma certa característica de oposição na forma como eles são construídos, tá? Na forma como eles são produzidos, desencadeados. Comportamento é o comportamento. Condicionamento é o processo de construção desses comportamentos, como eu falei. Lembre-se sempre do que eu acho que eu já falei para vocês antes. Condicionamento. Condicionar é dispor as condições. Tá? Então, quando eu condiciono alguém? Quando eu estou dispondo condições. Eu sei que eu condicionei um comportamento quando, através de uma mudança de condições ambientais, de alterações no meio ambiente, quaisquer que sejam, pode ser inclusive sociais, essas alterações, eu gerei mudanças nos comportamentos de vocês, por exemplo. Tá? Então, isso é condicionar. Condicionar é alterar as condições ambientais. Alterando as condições ambientais, presume-se que eu consiga alterar o comportamento. Se o comportamento se modificou em decorrência dessas alterações ambientais, dessas novas condições, condicionamento, eu digo então que houve aprendizagem. Professor, eu condicionei a criança a falar palavras que ela não sabia, mas ela não fala. Então não condicionou. Então, não condicionou, né? Porque via de regra, você pode ter alterado eventos ambientais, mas como a criança eventualmente não prestou atenção nesses eventos, ela não estava em interação com esses eventos. Logo, para ela, não são condições novas. Ela não estava interagindo. Aquele artigo que eu ia pedir para vocês resenharem, talvez eu faça um trabalho depois para vocês pegarem bem isso. Né? Ele é bem introdutório para isso, mostra comportamento como algo relacional. Então não é porque a gente produz uma alteração qualquer no ambiente que isso gera uma mudança. Se não gera, é porque não interagiu de alguma forma com o sujeito. Então nós temos que criar condições que garantam essa inter-relação. Tá? Então temos que nos atentar a isso. Com o tempo a gente vai ver alguns detalhes sobre isso também. Tá bom? Condicionamento, dispor condições. A disposição das condições, o condicionamento, dá origem aos comportamentos, respondentes ou operantes. Às vezes, antigamente, chamavam também operante de comportamento instrumental. Tá? Mas aqui nós vamos chamar de operante, é mais fácil de entender. Vamos lá adiante. Se alguém tiver com alguma dúvida aí. Esse daqui era alguns exemplos de respondente que eu tinha colocado antes. Eu nem sei se eu cheguei a falar para vocês na última aula. Mas deixar eles de lado aqui. Outra hora eu puxo eles de novo. Vou fazer uma revisãozinha. Bom. Vocês já devem ter visto isso daqui com a Beatriz, né? A caixa de Skinner. Então isso daqui eu coloquei porque eu vou dar alguns exemplos envolvendo aparatos experimentais. O José Eduardo, dá um joinha. Vocês viram? A Beatriz explicou para vocês a câmera operante ou ela não chegou a isso? José Eduardo, que está na câmera comigo. Dá um joinha ou não? Professor, só se ela falou nas aulas presenciais, mas eu não estava presente, eu entrei depois. Depois que eu estive, não. Só os arquivos que ela mandou ler mesmo. Você estava ausente nas presenciais, tá bom. Pessoal, alguém lembra se ela explicou a câmera operante? Eu acho que não, né? Porque ela falou de reflexo só, né? Eu vou falando, se ninguém falar nada, eu vou falando, tá? Ela falou vagamente. Ótimo, tá bom, Jonathan, valeu. Então vamos falar não vagamente, vamos falar de uma forma detalhada. Eu vou explicar o procedimento para ficar mais fácil dar exemplos para vocês de como funciona, porque isso aqui tem uma série de detalhes importantes e com isso daqui a gente entende uma infinidade de comportamentos que a gente faz. Então é algo... A essência da coisa é muito simples, tá? Então vocês têm que pegar a ideia central. Entendendo a ideia central, vocês depois vão entender a complexidade da coisa, os detalhes. Mas na essência é simples. Então, uma vez que vocês entendam a essência da coisa, vocês depois vão conseguir entender muitos comportamentos com isso daqui. Então, o que acontece? Um sujeito chamado B.F. Skinner, Burroughs Skinner, ele desenvolveu uma caixa experimental para estudar a aprendizagem. Tá? Essa câmara experimental, esse aparato, essa caixa, depois veio a ser chamado por outros de caixa de Skinner. Afinal de contas, o Skinner desenvolveu isso daqui.
Como essa nossa disciplina vai até o final do ano, provavelmente em algum ponto a gente fale um pouquinho mais da figura do Skinner e do que ele produziu, talvez da filosofia que ele constrói de comportamento, que é uma coisa muito interessante e fica difícil de dissociar disso daqui. Talvez até o ideal é eu ter dado isso primeiro para vocês, a parte da filosofia do behaviorismo, mas como eu herdei a disciplina também não daria para fazer dessa forma, né? Mas se sobrar um tempinho mais pro final, a gente pode abordar um pouco esse tipo de coisa no final dessa disciplina. Enfim, o Skinner criou essa caixa experimental para estudar a aprendizagem, para estudar respostas discretas do rato. Ele queria fazer um registro acumulado, então um registro contínuo dos comportamentos do rato e das mudanças sutis que ele tem numa caixa experimental. Então, qual que é a ideia do behaviorismo? Estudar animais simples, principalmente mamíferos. Tá? Então, estudando animais simples, qual que era a ideia? Muitas pessoas, professor, eu não entendo, para que a gente estuda essas coisas em rato, não tem nada a ver com o ser humano. Na verdade, a ideia é que tem tudo a ver. Por quê? Porque se existem princípios universais, ou se não universais, pelo menos em comum, de aprendizagem entre nós, seres humanos, e outros animais com os quais nós temos algum grau de continuidade evolutiva, tá? Sempre continuidade evolutiva, claro, né? Claro que alguns animais nós somos mais próximos, digamos assim, uma escala evolutiva do que outros. Mas presume-se que há alguma continuidade de processo. Então, se eu estudar um animal mais simples, né, que eu posso controlar melhor os comportamentos dele no ambiente específico, no experimento, no ambiente laboratorial, um animal que às vezes não vive muito, o rato é um animal que tem uma média de vida, aí, um rato de laboratório de 2 anos, gente. Então, é um animal que eu posso estudar e eu posso ver as mudanças maturacionais do animal, as mudanças de comportamento do animal. Fica mais fácil fazer essas observações e é um animal relativamente fácil de ser cuidado e resistente a certas doenças, né? Claro que ele tem essa questão da idade, que ele morre, mas em geral é um animal fácil de se trabalhar. Então, esses teóricos estudavam muito comportamento aprendido em ratos e em algumas vezes pombos também. Então, alguns dos estudos que eu vou citar, inclusive, usavam pombos. Tá? Com esses dois animais, buscava-se, então, algum princípio de aprendizagem que fosse válido para eles e para outros animais. Para cães, para gatos, para pessoas, eventualmente. Tá? Então, a situação experimental, a ideia do experimento é reduzir os fatores. O nosso mundo é muito complexo, existem muitos estímulos. Aqui mesmo, mesmo estando aqui num ambiente fechado, eu estou sob efeito de muitos estímulos, tá? Multideterminação do comportamento, a gente diz que o comportamento é multideterminado, então não é um fator isolado que altera, nós estamos submetidos a vários estímulos, a própria luz ambiente aqui pode afetar o meu comportamento, desempenho, etc. E o experimento serve para isolar o máximo possível esses múltiplos fatores, tá? Essas múltiplas variáveis. Então eu vou controlar o nível de luz, eu vou controlar o quanto o animal se alimentou, para ter certeza de que quando eu criar uma condição de aprendizagem, aqueles efeitos comportamentais se deve a certos fatores, aos fatores que eu quero avaliar. Então eu tenho que manter os animais todos alimentados de uma forma parecida, né? Eu tenho que manter os animais, não pode um estar doente, que vai isolar, eu tenho que ter uma certa condição ali. Se eu usar múltiplos sujeitos, claro. Mesmo que eu use um único animal e estude ele muito tempo, eu preciso que as condições de estudo estejam estáveis também. Então a ideia desse procedimento, dessa caixa experimental que ele criou, é fazer essas condições, tá? E medir as respostas do rato. Mais tarde eu vou mostrar alguns desses registros para vocês. Não sei se está nesses slides ou estão em aulas para frente, mas tem alguns gráficos sobre isso que são bons. O que acontece então na caixa de Skinner? Você reduz a situação, capta os princípios de aprendizagem. A caixa de Skinner ela tem alguns mecanismos. Um mecanismo básico, que a Beatriz deve ter talvez falado para vocês, não sei se ela falou, é o operando. O operando é uma alavanca. Tá? Então vocês têm ali uma alavanquinha que o rato ele consegue pressionar com uma ou duas patas, aquela alavanca. Tá? Existe, nessa alavanca, cada pressão, a barra que o animal dá ali, ela é contabilizada. Então essa câmera ela tem uma opção automática. Toda vez que o rato clica ali, eu posso fazer um registro. Tá? Então eu posso fazer isso manualmente, ou mesmo anotar quantas vezes o rato pressiona, ou algumas dessas câmeras são automatizadas e elas mesmas geram um registro informatizado do quantas vezes ele pressiona essa barra. Tá? Acima ali dessa barra tem uma luz.
uma luz de, não sei se 60 watts que nós podemos colocar, não, uma dessas luzes simples aí. E a gente colocando uma luz ali, a luz é um outro estímulo, tá? Então eu posso ligar a luz ou apagar ela, deixar desligada, enfim. Então isso tudo mais tarde vai fazer sentido, tá? Esses estímulos eles podem ou não ser colocados para tentar estabelecer circunstâncias de aprendizagem ao animal, onde ele tem que reconhecer a luz, etc. Né? Essa câmara tem outras coisas. Ela também tem uma estrutura de grade embaixo. Vocês estão vendo ali uma grade, onde o rato está em cima. Essa grade, ela serve para fazer o processo de condicionamento respondente, tá? Que a gente falou antes. Então, não só, mas também, tá? Mas também o de respondente, onde eu posso fazer uma associação do próprio ambiente onde o rato está com uma descarga elétrica. Então, essa grade ela pode liberar uma descarga elétrica se assim eu quiser. Tá? A gente vai falar dessas descargas elétricas quando a gente falar de treino de punição, de treino aversivo. Vão ser nas aulas futuras. Tá? Então, vamos começar do mais básico, falar dos processos de reforço positivo, porque o controle aversivo fica um pouquinho mais detalhado. Existe também nessa caixa um liberador de som, tá? um áudio. Então, eu posso apertar um botão lá no aparato, né? De fora, eu, o experimentador, que estou observando o rato, eu posso liberar um som para fazer associações com sons, com luz, etc. Tá? Por que aqui, no caso, é uma câmera para estudar condicionamento operante predominantemente que o Skinner fez? Né? Porque o Skinner ele queria liberar reforçadores. Existe aqui um liberador de comida. Tá? Botei ali uma coisinha. Tá? Um dispensador. Esse dispensador, eu posso liberar comida ou água, vai depender da caixa experimental em questão. Tem caixas que são adaptadas para liberar água, outras são adaptadas para liberar pedaços de comida, de ração. Tá? Então, aqui eu libero o que eu vou usar como um reforçador para o comportamento do rato. Então, na ideia do Skinner original, era qual? O rato, ele pressiona a barra, e quando ele pressionar a barra, eu vou liberar para ele comida ou água, dependendo da caixa experimental. Tá? E quando eu libero comida ou água, a tendência é qual? É que o rato continue pressionando a barra. Então, pressionar a barra produz queda de água ou alimento. Tá? A queda de água ou alimento, neste caso, entra como as consequências do comportamento. Lembra? O comportamento operante opera mudanças do ambiente. Se o rato não pressiona a barra, o alimento ou a água não é entregue a ele. Para ser entregue, ele tem que pressionar a barra. Tá? Então vejam que aqui nós temos uma relação que ela não é que nem no respondente, no comportamento reativo. Vejam, aqui tem um S, vocês estão conseguindo enxergar? Acho que sim, né? Aqui vocês têm um R, que é uma resposta, a pressão à barra do rato, é a resposta, né? E uma vez que o rato responde, vem aqui o dispenser, eu libero o alimento para ele, que é o estímulo. Veja que o estímulo não vem antes, o animal não é estimulado para depois pressionar a barra. O animal pressiona a barra e o estímulo vem depois. Este estímulo, eu posso chamar ele de um estímulo consequente. Tá? Mas, professor, por que se diz que ele é um estímulo nesse caso? Se ele não... Geralmente a pessoa entende estímulo como antecedente. Sim, faz sentido, né? Neste caso aqui, ele é um estímulo consequente. Por quê? Porque se ele não acontece, o animal para de pressionar a barra. Ele não continua esse comportamento. Essa é a tendência, tá? Ele tenderá a parar de fazer isso. Então ele continua pressionando a barra. Se um estímulo consequente é liberado logo em seguida ao comportamento. Tá? Essa é a essência do comportamento operante. Tá? Comportamento operante. Este processo aqui de liberar uma consequência que fortalece essa pressão na barra do animal, tá, é chamado de condicionamento. Isso aqui é uma condição de aprendizagem. Uma condição que constrói um comportamento operante. Porque o animal está operando uma alteração no ambiente. Lembre-se, ele não cai o alimento se ele não pressiona a barra. Tá? Obviamente que tem uma série de outros fatores aqui envolvidos. Tá? Isso aqui é o elementar. Porque o animal, claro, se o animal, por exemplo, tiver acabado de comer, vai acontecer esse processo aqui? Não, né? Não vai acontecer porque o animal não está, entre aspas, bem entre aspas mesmo, que a gente vai conversando aos poucos, o animal não está motivado a fazer isso aqui. Né? Ou seja, não há nenhum fator que faça com que o alimento tenha poder enquanto estímulo. Então, o alimento não é um estímulo relevante ao animal se ele já está muito bem alimentado. Né? Então, não vai haver condicionamento operante se não tiver uma condição prévia
de privação de alimento. Ou privação de água. Se eu for usar água para fazer esse processo aqui, ao invés do alimento, né, é preciso que o animal esteja privado de água. Até aí tudo tranquilo? José Eduardo, tranquilo? Até porque tu me dá um feedback visual aqui no momento. Beleza. Então vamos lá. Isso aqui é a essência. Fiquem tranquilos que isso aqui vai ficar complicado daqui a pouco. Não quero assustar ninguém. Mas... ignorem por enquanto isso daqui, tá? Por enquanto ignorem isso daqui. Vou botar até um X. Para não confundir a cabeça. Vamos lá. Resposta de pressionar a barra. Estímulo consequente. Lembra que eu falei? Estímulo consequente é o alimento. Vejam, aqui eu já chamei de consequência reforçadora. Tá? Por que eu chamo esse estímulo consequente? Eu posso até chamar ele de estímulo consequente reforçador positivo, tá? Então, assim, mais tarde a gente vai falar em detalhes disso daqui, mas é um estímulo posterior, consequente, e reforçador. Por que ele é reforçador? Ele é reforçador porque ele reforça a resposta de pressão à barra. Então vejam que aqui eu coloquei uma setinha, indicando que o comportamento se dá na via inversa, né? O que acontece depois determina, entre aspas, o que vem antes. Tá? Ou fortalece o que viria antes. Estou botando bem entre aspas mesmo, que não é exatamente isso, mas vai facilitar explicar dessa forma agora. Mais tarde a gente faz as devidas correções disso daqui. Então, é como se o comportamento que acontecesse aqui antes da consequência fosse reforçado pela sua consequência. Então, geralmente, às vezes o que se diz é que retroage. O estímulo retroage sobre a conduta, sobre o comportamento. Tá? Então, o estímulo é um evento ambiental, uma alteração consequente, reforçador. Reforçador porque o animal tenderá a pressionar a barra, continuar pressionando a barra, dado que teve esse alimento como consequência, ou essa água. Tá? Então, eu reforço a pressão à barra. Eu aumento, então essa setinha aqui para cima que eu coloquei vermelhinha, eu aumento as chances de que o animal continue pressionando a barra. Ou, dito de modo técnico, eu aumento a probabilidade, então, através da liberação do alimento, depois do comportamento, eu aumento a probabilidade de que o animal venha fazer uma pressão à barra como ele fez antes. Tá? É isso que acontece. Esse estímulo discriminativo aqui que eu dei um risco aqui, um X, tá? Isso aqui a gente fala depois, para não confundir muito. Isso daqui é um outro elemento que tem importância, mas por agora vamos deixar ele de fora. Vamos centrar só na resposta e na consequência por enquanto. Então isso daqui já é aquela síntese ali do que eu tinha colocado para vocês, né? 2 tipos de comportamento, o reflexo, respostas mais padronizadas, elas não têm muita variabilidade. Então guardem também essa palavra, baixa variação, baixa variabilidade. Né? São produzidos por estímulos. De forma absoluta, que eu quero dizer de forma quase que certa, né? E ele é, entre aspas não, de certo modo ele é passivo em relação ao ambiente. Primeiro estímulo, depois resposta. Então estou falando bastante vezes a mesma coisa que para fixar mesmo. Eu sei que isso aqui é muito termo. Comportamento operante, comportamentos que produzem mudanças no ambiente. Então, no reflexo, as mudanças do ambiente produzem mudanças no comportamento. No operante, as alterações comportamentais geram mudanças no ambiente, que por sua vez mantém essas alterações comportamentais. Tá? Então, ele é ativo em relação ao ambiente, não reativo. Então, aqui é um RS. Veja que ele é o oposto, né? RS. Certo? Vamos lá. Antes de adentrar isso daqui, vamos falar da onde que isso aqui vem. Tá? Isso daqui eu acho que nem está no material de vocês, tá, gente? Isso aqui é uma coisa que eu estou trazendo. Para dar um entendimento mais aprofundado desse tema aqui. O que acontece? O princípio do comportamento operante, do condicionamento operante, ele vem de uma lógica da biologia. Tá? Então, o Skinner se inspirou nos entendimentos da biologia evolutiva, que vocês devem conhecer já, principalmente a teoria da seleção natural de Charles Darwin. Ele, se baseando nesse modelo,
Ele buscou ali algumas referências para pensar a construção do comportamento. Então ele buscou uma espécie de paralelo, de analogia, na forma como as espécies são selecionadas, tá? Os sujeitos, os indivíduos de uma espécie são selecionados no meio ambiente, e ocorre a aptidão das suas características, né? A sua sobrevivência, fazendo uma analogia disso com a forma como os nossos comportamentos se ajustam ao ambiente e na forma como eles vão sendo selecionados. Entende? Então, a teoria da seleção natural ela é tirada. Primeiro, ela fala de seleção das espécies, né, de aptidão e seleção das espécies, e o Skinner pega esse princípio e joga para falar da seleção e aptidão do comportamento. Então, a ideia do Skinner é a seguinte: assim como as espécies são selecionadas ao longo de gerações, né, ou são extintas, lembra do termo extinção que a gente usou? Vejam de onde vem, né? Ou são extintas, os comportamentos humanos de outros animais também seriam, né, segundo ele, passíveis de serem selecionados ou extintos. Tá? Só que são em duas esferas diferentes. Quando a gente fala de seleção das espécies, a gente está falando disso de gerações. A gente só consegue observar o processo de seleção natural ao longo de centenas de anos na maior parte dos animais. As espécies vão se modificando, a sua morfologia, a sua fisiologia, etc., e vão deixando descendentes. No caso do comportamento, isso acontece numa escala muito pequena de tempo. Então, quando a gente olha para a evolução ou para a filogênese, que é chamada do comportamento, então a filogênese é a da espécie, né? Aqueles animais ao longo do tempo, esses organismos. A ontogênese é o processo de construção e de mudanças do nosso organismo. Tá? Uma dessas mudanças, elas podem ser fisiológicas, mas uma dessas mudanças ontogenéticas é comportamental. Tá? Então, a ontogênese é na escala do indivíduo. A filogênese é na escala da espécie. Tá? Gênese vem de origem. Então, se vocês lembrarem da Bíblia, Gênesis, né? O livro sagrado conta a origem das coisas. Aqui, Gênese é da origem. Então, a origem das espécies na filogênese e a origem dos processos individuais, fisiológicos e comportamentais na ontogênese. Tá? Professor, qual seria um exemplo desses comportamentos que se modificou com o tempo? Jonathan, aqui eu não estou buscando a analogia dos comportamentos nas espécies. Claro que há uma certa seleção, por exemplo, comportamental a nível de espécie. Né? O João de Barro constrói um ninho, e eu sei que os filhotes desse João de Barro também vão construir ninhos. Né? Mesmo que ele ainda não exista, eu sei que muito provavelmente eles construirão ninhos também. Né? Ao longo da evolução, construir ninhos dessa forma como eles constroem foi sendo selecionado, porque existe algum efeito de manutenção da sobrevivência desses animais. Tá? Isso acontece, alguns comportamentos animais acontecem. Não, Franciele, aqui eu já não estou mais revisando, aqui a gente está falando de conteúdo novo mesmo. Nunca falei de variabilidade. Eu tinha tocado no tema do comportamento operante bem de leve, né? Mas aqui é bem novo. Tá? Então, muitas ações das espécies, principalmente em animais não humanos, claro, elas são também produzidas por filogênese. Né? A forma como alguns animais reproduzem, né? Tudo isso vai sendo mantido. Mas o exemplo que eu estava querendo dar naquela hora é que os nossos comportamentos que são aprendidos, porque há aqueles que não são aprendidos. O processo de construção do ninho ele não é exatamente apenas aprendido nesses animais, nessas aves. Mas os nossos comportamentos humanos, grande parte deles são aprendidos mesmo. E essa aprendizagem já não pode ser explicada unicamente pela filogênese, pela história do desenvolvimento das espécies. É preciso ter um entendimento de ontogênese, de como que se dá, de quais são os processos de aprendizagem de nós, indivíduos, que produzem comportamentos novos. Eu posso ter comportamentos muito diferentes de cada um aqui. Claro que a minha base física ela vem de uma filogênese comum. Eu sou da espécie humana assim como vocês, mas nossos comportamentos podem diferir muito para muitos aspectos. Essas variações que nós temos entre nós, elas podem ser explicadas a partir de princípios comuns, dos processos de condicionamento. O mesmo processo de condicionamento que interfere no meu comportamento e no de vocês, produz para mim um comportamento e para vocês outro comportamento, que podem ser diferentes. Mas a origem é o mesmo processo. Tá? Mas só estudando a história individual na ontogênese que a gente entende mais ou menos como que eles funcionam. Acredito que eu tenha explicado melhor aqui as dúvidas.
Tá? Conceitos que são importantes da biologia evolutiva para nós aqui. Tá? A noção da variabilidade das espécies e da herdabilidade. Então eu já vou passar isso aqui para os nossos conceitos de comportamento operante. Tá? Então, a lógica em Charles Darwin é o seguinte: existem vários processos lá evolutivos. Tá? Eu vou simplificar aqui e vou falar mais da seleção natural mesmo e da variação. Qual que era a ideia em Charles Darwin? Né? Nós, seres humanos, temos pais, então nós herdamos as características dos nossos genitores, muitas delas, mas vamos supor que eu fosse um clone dos meus pais. Eu simplesmente sou um clone dos meus pais e eu tenho o mesmo código genético deles. Tá? O gene é uma regra de construção de um organismo e de sensibilidades para se comportar no ambiente e fazer ajustes. Tá? O que vai mantendo o nosso comportamento? Né? Nós temos que, aliás, nosso comportamento não, a nossa biologia, né? Nós temos que reproduzir para transmitir os nossos genes. Mas uma forma de fazer ajuste ambiental, de manter a sobrevivência, é nós termos alguma miscigenação genética. Então, eu reproduzo com outros indivíduos que não têm genes idênticos aos meus. Isso vai fazer com que nasça um filho, uma prole, que tenha algum grau de variabilidade genética. Então, misturando o meu código genético com o de uma mulher, vai surgir um outro organismo que vai ter uma variação, vai ter um mix dessas características. E essas variações permitem adaptação. Se eu tiver um clone, né, se eu simplesmente criar clones, vão ser todos com características biológicas muito semelhantes às minhas. Isso poderia dificultar a adaptação a certos ambientes. Então, digamos que eu tenho uma predisposição a uma doença, desde muito jovem, e eu transmito essa predisposição ao meu filho. Meu filho ele desenvolve a doença. Se eu morro jovem e tenho apenas esse filho, esse meu filho provavelmente também vai morrer jovem, tá? Por causa da doença. Morrendo jovem, principalmente se ele for um clone meu, morrendo jovem, ele não vai conseguir fazer sexo. E não fazendo sexo, ele não vai ter muitas chances de deixar descendentes. A tendência é que a minha prole acabe, ou reduza muito. Então, seria uma espécie de competição, tá? Num espaço natural, vamos colocar assim. Essa era a lógica do Charles Darwin. Tá? O que acontece? Nós temos um processo, a base da variabilidade, ela também advém não só dessas diferenças reprodutivas entre diferentes indivíduos. Para poder produzir variabilidade, eu tenho que fazer sexo, deixar descendência com alguém diferente de mim, não pode ser um clone. Se eu for um familiar muito próximo, a tendência é a variabilidade genética se estreitar. Tanto é que pode acontecer alterações, algumas síndromes, né? Então, reprodução entre parentes, tem mais chance de gerar um síndrome de Down, por exemplo, algumas alterações que podem dificultar um pouco a adaptação daquele organismo, né? Nós temos o processo de mutação também. A mutação, ela se dá no nível genético. A mutação, se sabe de alguns fatores que podem produzir mutação, como a própria radiação, que bem se sabe que produz, mas não se detecta todas as causas da mutação. A mutação é um processo complexo, se sabe que ele acontece. Então, ele é tomado como axioma na biologia. É uma afirmação que você sabe que é real, você não sabe exatamente explicar tudo da mutação, você sabe que a mutação existe. Tá? A mutação é uma alteração genética. Essas alterações genéticas, elas geram alterações anatômicas e fisiológicas nos organismos, muitas vezes. E quando acontecem essas alterações, aí nós temos o fenótipo do organismo, e esse fenótipo produz uma alteração diferente desse organismo com o ambiente. Então vamos supor que eu tenho uma série de girafas, né? E aí, sei lá, há uma mutação em algumas dessas girafas aí que vão nascer, que faz com que algumas girafas tenham um pescoço um pouco maior do que outras. Vejam, uma mutação. É um processo aleatório, no sentido de que eu não controlo ele, tá? Eu não controlo esse processo, apenas acontece. E algumas girafas têm uma mutação que produz um pescoço bastante mais longo que outras. Se o ambiente onde essas girafas estão, né, vivendo for um ambiente com árvores muito altas, onde as frutas estão em um lugar muito alto, essas girafas irão se adaptar melhor a esse ambiente, elas irão se alimentar melhor. Vejam, esse processo ele não é controlado, ele apenas acontece espontaneamente, eu não tenho controle sobre ele. No entanto, os pescoços sendo mais longos fazem com que as girafas comam mais. Comendo mais, essas girafas provavelmente vão ter mais energia e provavelmente vão viver mais tempo, num ambiente de escassez de alimento. Ao fazer isso, essas girafas vão reproduzir mais.
ao reproduzirem mais, elas passarão aquela mutação genética para seus descendentes. A partir de então, já não é um processo mais espontâneo. A partir de então, começa a realmente se propagar de uma forma mais padronizada. Uma próxima geração de girafas com pescoços longos tenderá a ter a maioria naquela população. E aquelas de pescoço menor tenderão menos acesso ao alimento. Morrendo mais jovens, elas vão reproduzir menos, reproduzindo menos filhos com os genes para pescoços longos, curtos, desculpa. Tá? Então vejam. Só que interessante. Tá? Isso aqui tudo pode estar sendo confuso agora, mas vai fazer sentido logo com o comportamento humano. Aprendido, inclusive. Tá? Vejam, existia antes do Charles Darwin. O Charles Darwin desenvolve esse modelo, né? E antes dele existia um sujeito chamado Lamarck. Vocês já devem ter ouvido falar nele, né? O Lamarck, ele dizia que a girafa, vamos por assim, ela aumenta o seu pescoço de modo a atingir lá a copa das árvores, né? Charles Darwin mostra aqui o processo inverso. Não é que os estímulos, vejam essa analogia com o condicionamento respondente, não é que os estímulos, frutas altas nas árvores, façam com que as girafas precisem aumentar os seus pescoços, como se estivessem reagindo a isso. Né? Ou então como se fosse um processo inteligente. As girafas pensam, temos que aumentar agora os nossos pescoços para pegar aquelas árvores, né? Aquelas frutas, desculpem, né? Não, o que acontece é que, incidentalmente, por mutação, algumas girafas apenas nascem com os pescoços mais longos e essas, de forma também não intencional, absolutamente arbitrária, conseguirão pegar essas frutas mais altas. E essas girafas que serão selecionadas sobreviverão mais tempo e deixarão descendentes. Então vai haver uma seleção na espécie, tá? Nas características morfológicas dessas girafas. Então vejam, este processo ele é não intencional. O Charles Darwin, tanto é que na época deu treta religiosa, né? Porque o Charles Darwin, muitas pessoas que tentavam explicar a origem concreta da materialidade, da biologia do corpo humano, de outros animais, recorriam a conceitos bíblicos na época dele, né? Dizendo que não, nós somos criados da costela e assim, assado. Charles Darwin mostra que na verdade é um processo natural, né? Hoje em dia é tido como verdade para muitas pessoas, mas na época não era bem mais complicado isso daí. Ele mostra que é um processo natural. E ele é um processo natural e ele não tem intenção. Ele é um processo cego. Porque qual que é a ideia? O Lamarck ainda tinha um elemento de uma cosmovisão religiosa envolvida. Mesmo que ele estivesse dando explicação biológica, havia uma visão de mundo religiosa, no sentido de que há uma intencionalidade por trás da evolução dos organismos. Como se fosse um agente inteligente produzindo as mudanças. O Charles Darwin mostra que não há uma inteligência por trás. Né? Apenas as coisas vão acontecendo, acontece uma mutação, essa mutação não tem intencionalidade de nada, e acontece uma vantagem para aqueles que têm essas características. Aqueles que não têm se ferram, ou apenas perecem com o tempo. Né? É um processo imparcial, um processo dirigido. E as girafas também não pensam, vou me adaptar, não é assim que funciona. Tá? Então o Darwin ele deu um ataque numa visão de mundo ocidental que coloca um sujeito iniciador da ação. Não, eu consigo pegar, eu aumento meu pescoço para pegar as frutas. Né? Não é assim que acontece, mostra ele. Uma coisa interessante, por exemplo, quando tinha mosquitos lá no Rio Grande do Sul, quando eu vou lá visitar meus pais, tem muito mosquito lá no verão, principalmente. Né? Minha mãe tem pátio na casa, muita planta, muita coisa, então é complicado. Tinha muita água por lá. O que acontece? Quando o pessoal pega inseticida, jogava lá nos mosquitos, né? Aí chegava uma hora que, depois de usar tanto aquele mesmo inseticida, a gente ia vendo que alguns mosquitos não eram resistentes àquilo lá e não caíam, né? Aí a minha mãe, o que ela falava? Ela falava, não, esses mosquitos desenvolveram anticorpos. Desenvolveram anticorpos ao veneno. O veneno é muito forte. Para você desenvolver um anticorpo a uma doença, a doença não pode te matar. Então, por exemplo, o coronavírus agora, tem pessoas que vão desenvolver anticorpos. Quais? Aquelas que sobreviverem, vão desenvolver um mecanismo, né, ao vírus. Não vão pegar ele de novo, pelo menos não a mesma cepa, né? O que vai acontecer? Isso acontece. Agora, se você já tiver um corpo fragilizado e morrer, quem morre não desenvolve resistência. Então, o veneno era muito potente, ele matava praticamente todos os mosquitos, né? O mosquito que morre, ele não desenvolve adaptação ao veneno. Então, a visão da minha mãe, ela não é a visão correta dentro desse modelo. Porque o que acontece? Por que então muitos mosquitos, né, estavam surgindo que não morriam com o veneno que jogava lá, o SBP, né, o aerosol? Porque aqueles mosquitos, alguns mosquitos, então digamos que de 100 mosquitos, 2 tinham uma resistência natural. Eles tinham uma mutação que faziam com que eles fossem resistentes ao veneno.
Os animais não controlam isso, esses mosquitos não pensam, esses insetos não pensam, eu vou ser resistente ao veneno. Eles apenas nasceram com uma característica de resistência. Tá? Um processo de mutação, que poderia não ter tido serventia nenhuma. No ambiente natural, eles poderiam ter essa mutação que tornasse eles resistentes. Mas se não tivesse veneno, isso nunca teria importância. Apenas nesse caso teve. Esses 2 mosquitos do 100 que sobreviveram, o que eles fazem? Eles reproduzem, um com o outro, porque eles são os únicos que sobraram. Ao reproduzirem, vão nascer mosquitos com suas características, que é a resistência ao veneno. Conforme se prolifera essa geração desses 2 mosquitos, a minha mãe vai lá, joga o aerosol e não morre. Ficam 100 mosquitos que não morrem. O que ela achou? Na cabeça dela achava que aqueles outros que ela jogou veneno se adaptaram. Não, eles morreram. O que aconteceu é que teve uma proliferação daqueles que já eram adaptados àquele evento, àquele estímulo ambiental, o veneno. Entende? Eu já estou começando a fazer umas referências, estímulos ambientais e tal. Né? Com o nosso tema. Então veja, é um processo cego, não direcionado. Apenas as coisas vão acontecendo. Tá? Claro que se nós entendermos o processo, nós podemos dirigi-lo. Este processo ele é chamado, em Charles Darwin, de seleção natural. Selecionam-se para um determinado ambiente aqueles organismos que têm uma maior adaptabilidade a ele. Tá? Ok. Então, alguns princípios. Nós temos variabilidade genética, isso é um princípio básico, e nós temos a herdabilidade de algumas características genéticas. Esse é um outro princípio. Agora, isso daqui em breve vai ir para o comportamento, quando a gente falar. O que significa isso? Os nossos comportamentos, eles têm uma certa variabilidade. Eles variam. Se nós nos comportássemos sempre de forma idêntica, nós não conseguiríamos nos adaptar no ambiente. Então nós temos que ter uma variação. Se vocês pegarem indivíduos que, sei lá, com de deficiência intelectual, algo assim, eles têm muitas vezes têm menor variabilidade para alguns comportamentos, tá? Então fica difícil construir aprendizagem neles. Porque para que o indivíduo aprenda coisas novas, eu preciso que comportamentos novos surjam. Uma vez que novos comportamentos surjam, eu posso selecioná-los, eu posso reforçá-los. Tá? E a herdabilidade, eu tenho que ter uma certa manutenção dessas novas aprendizagens que se estabelecem. Se eu não tiver nenhuma herdabilidade, eu não posso falar também em adaptação. Então, uma espécie de equilíbrio fino entre esses 2 fatores aqui. Tá? O gato, a Camila, digitou bastante coisa ali. Cifrado, não consegui entender a pergunta do gato. Então, basicamente, nós temos isso. Aqui eu até coloquei aqui a variação, né? A variação dos indivíduos aqui. Então, pessoas altas, pessoas loiras, pessoas de pele escura, mais baixa, etc. Deixa eu ver aqui o próximo slide. Um caso interessante de pressão evolutiva que o Darwin percebeu, vocês devem ter ouvido falar isso daqui, né? Havia uma mariposa chamada de mariposa Biston. Acho que vocês já viram esse exemplo em algum lugar. E a mariposa é o seguinte, ela tinha uma determinada coloração, né? E ela posava lá nas árvores. E existiam alguns predadores naturais, algumas aves para essas mariposas. O que aconteceu é que foi instalada uma usina, tá? Nessa região, se não me engano, na Inglaterra, né? Foi colocada uma usina e essa usina largava aquela fumaça acinzentada. E ela largava uma fuligem. Essa fuligem caía nas árvores. Então a mariposa Biston tinha em grande quantidade naquelas árvores. E ela era branca. O que acontece com essa fuligem? Ela foi caindo nas árvores e deixando as árvores mais escuras. A mariposa ela ficou visível nas árvores mais escuras, porque ela era mais clara. Então ela ficou muito mais visível, agora as árvores ficando muito escurecidas. O que acontecia? Algumas aves, que são predadoras naturais dessa mariposa, começaram a vê-las melhor. E elas foram lá e começaram a caçar as mariposas. Então vejam, uma alteração no ambiente, agora as árvores mais escuras, fizeram com que ela ficasse mais vulnerável. As aves proliferaram mais, porque tinham mais alimentos, com mais alimento mais recurso, aumenta a facilidade de sobrevivência, por sua vez a reprodução. Proliferam muitas aves. E a mariposa ela foi quase que à extinção, ela reduziu muito. Tá? Com o tempo, no entanto, começou a haver um reequilíbrio. Começou a surgir mariposas mais escuras. Por quê? Porque aquelas mariposas escuras é que nem o princípio do mosquito, que já eram escuras por acidente do destino, elas já eram escuras, tiveram azar de nascer escuras, elas eram quase todas predadas num ambiente de árvores mais claras, porque elas antes eram visíveis. Só que agora que o ambiente mudou, essas mariposas escuras que eram desadaptadas, pouco ajustadas ao ambiente, passaram agora a ter vantagem. Então vejam, o que é um comportamento também, vamos já fazer uma analogia com o comportamento. O que é um comportamento mais ou menos efetivo varia de acordo com o contexto.
Então, não existe o comportamento certo ou errado, em princípio. Existe um comportamento que gera certos efeitos no ambiente ou não, que produz, que gera efeitos de manutenção no ambiente ou não. Isso já é uma outra lógica. Tá? Então, não existe isso de o mais forte sobrevive. Existe aquilo de o mais apto sobrevive e deixa descendentes. Tá? E o mais apto, o que é o mais apto? Depende. Depende do contexto. Então, o modelo darwinista é um modelo contextualista. O contextualismo fundamenta o behaviorismo, a análise do comportamento, e por sua vez a psicologia experimental que usa desses princípios. Tá? O comportamento ele é ajustado ou não a um certo espaço. Tá? Então não é certo ou errado. Vou para o nosso final aqui. Isso daqui eu dei o exemplo do aerosol, já tinha até colocado aqui. Né? Então o aerosol é a pressão seletiva. Né? Eu elimino aqueles mosquitos que não têm a mutação da resistência. Tá? Esse aqui é um processo que Charles Darwin chamou de seleção natural. Nós podemos falar de seleção artificial. Né? Então, vocês já ouviram falar na evolução, né? A evolução é uma teoria só. Não, a evolução não é bem uma teoria, né? Até mesmo uma pessoa que planta uma plantinha no pátio e que faz mudinhas dela percebe o processo evolutivo acontecendo. A evolução não é que melhora nada. Esse termo está errado, não é muito bom, né? A evolução trata da mudança ao longo do tempo. Isso é evolução. A evolução é mudança na biologia. Essa mudança não precisa ser o animal ficando mais forte, mais alto. Não necessariamente. Tem animais que mudam um pouco com o tempo, porque eles estão relativamente bem ajustados a certos ambientes. Vocês vão ver que a barata muito provavelmente é o caso, né? Principalmente vivendo ajustado ao ambiente humano também. Essas que vivem em cidades. Não vai talvez haver tanta pressão seletiva sobre a barata. Mas a seleção pode ser artificial. Então, se eu pegar e produzir esse processo todo artificialmente, induzir ele por via humana, eu faço a seleção ser artificial. Né? Então, deixa eu só tomar uma água aqui, pensar em uns exemplos. Eu pego uma vaca leiteira que produz leite. Eu tenho várias vacas, mas vamos supor que eu tenho 100 vacas. Né? E aí eu tenho algumas que produzem mais leite e outras que produzem menos. Ora, eu quero criar uma geração de vacas que produzem muito leite, isso vai me dar mais lucro. O que eu faço? Eu cerco aquelas vacas que produzem pouco leite, não deixo elas reproduzirem, e deixo reproduzirem apenas aquelas vacas que produzem muito leite, com outros bois lá. O que vai acontecer? Eu vou ter uma geração de vacas que produzem mais leite. Eu fiz a pressão seletiva, eu fiz ela artificialmente. Tá? Ela não é natural, portanto, não acontece fora da intervenção humana. Neste caso, eu intencionalmente produzi. Então, eu uso o processo de seleção como uma tecnologia. Veja, eu faço a leitura e aplico ele como uma tecnologia, uma técnica. Tá? Isso daqui eu já vi falar para vocês. Né? Qual que é a lógica do comportamento operante, antes de falar disso daqui? Acho que vai ser a última coisa que eu vou falar agora. Só para fazer um link para fechar com o que a gente acabou de falar de biologia. Qual que é a lógica do comportamento operante que gera mudanças no ambiente? Né? A lógica é a seguinte, o comportamento operante ele é selecionado. Entendeu? Vocês pegam a mesma lógica do comportamento, da adaptação, da biologia evolutiva e jogam ele para a escala ontogenética, do comportamento do indivíduo, da construção do comportamento do sujeito real, né, que somos nós. Então, eu, Taimon, faço várias coisas no ambiente. Várias coisas. Mas, de tudo aquilo que eu posso fazer no ambiente, apenas algumas delas serão selecionadas. Tá? Tem coisas que eu vou fazer que não serão selecionadas no meu meio ambiente. Isso é importante. Então, aqui, por exemplo, vamos supor que eu vou abrir a porta aqui de casa para entrar. Né? Eu vou lá e pressiono a maçaneta de um certo jeito e a porta abre. Correto? Agora vamos supor, sei lá, enferruja. Eu fui viajar, voltei e dei uma enferrujada na maçaneta. Né? Quando eu vou abrir a porta, antes de enferrujar, imagina antes de enferrujar, quando eu vou abrir a porta, o que acontece? Eu abro a porta fazendo isso aqui. Só que de vez em quando eu tô com uma sacola na mão direita, então eu abro a porta com a mão esquerda. De vez em quando, sei lá, eu posso estar cansado, trabalhei muito no dia, então eu não aplico tanta força na hora de pressionar a porta, mas eu ainda consigo abrir, porque ela responde a uma determinada pressão que eu coloco. Outras vezes, eu estou de lado conversando com alguém quando eu vou entrar aqui e abro a porta meio de lado, com a minha mão. A minha mão não está exatamente na mesma posição quando eu abro a porta. Não, vejam que não é uma ação reflexa a de abrir a porta. Eu não faço o comportamento de forma padronizada. Claro, eu tenho que ter um mínimo de semelhança de comportamento para poder fazer o girar e tudo mais, né? E a pressão tem que ser mínima.
Mas dentro dessa pressão mínima, desse comportamento de girar, há muitas possibilidades de variação. Eu posso fazer isso com muita força. Então, pode vir um colega meu aqui que é brutalhado, bota a mão e abre. Eu digo, pô, cara, vai quebrar minha maçaneta, né? Mas ele consegue abrir a porta botando força ali, né? O que acontece? Existe uma amplitude de respostas, uma variabilidade aceita para produzir o efeito ambiental. Vejam, a consequência é a mesma. A porta abre e o sujeito entra. Se tiver frio lá fora e quente aqui dentro, então melhor ainda, é uma consequência mais forte ainda para o comportamento de abrir a porta. Né? Mas o que acontece? Ele tem essa variabilidade, nós temos essa variabilidade de resposta no abrir a porta e nós temos uma consequência comum. Então, uma série de ações com alguma variação de abrir a porta produzem o mesmo efeito ambiental. Então, esse é um ponto importante. O essencial não é a aparência do meu comportamento, e sim o efeito. Esse é o principal ponto, esse é um dos principais pontos no comportamento operante. Tá? Então, daí vem a noção da variabilidade. Agora, o que mais posso falar sobre isso? Agora vamos supor que a minha porta enferruje. A porta enferruja, a maçaneta enferruja. Eu vou chegar ali e tudo aquilo que eu fazia antes, aquela variabilidade de ação de pressionar ali a porta, a maçaneta que funcionava, ela não funciona mais. Eu preciso aumentar a pressão sobre a maçaneta para conseguir girar ela, para ela dar uma enferrujada. Vejam, vai chegar uma hora que tudo aquilo que eu fazia antes para abrir a porta, de várias maneiras diferentes, não funciona. Eu preciso agarrar com as duas mãos e girar. Vejam que eu reduzi a variação da resposta. Aquele monte de forma de abrir a porta não funciona mais. O que funciona agora é botar muita pressão com as duas mãos e não com uma. Eu estreitei a variabilidade da resposta para poder ter a mesma consequência, abrir a porta. Entenderam? Através disso, comportamento me foi ensinado. Não por ninguém, não é uma pessoa que me ensinou a me comportar. A porta me ensinou a me comportar em relação a ela, entendeu? A ferrugem na maçaneta me ensinou o que eu deveria fazer. Tá? Selecionou os meus comportamentos. Qual que é esse comportamento? É o quê? Respondente ou operante? Ele é operante, porque eu operei alterações no ambiente. A porta foi aberta concretamente e eu consegui sair do ponto A para o ponto B. Ou o ambiente quente aconteceu, né? Porque eu estava no ambiente frio, por exemplo, que era lá na rua. Tá? Essa é a lógica. Essa é a lógica, tá? Eu vou dar uma retomada nisso aqui na próxima para a gente poder continuar aprofundando isso daqui, tá? Mas essa é a lógica do comportamento operante. Beleza? Nosso tempo deu, já até passando aqui. Gente, alguma dúvida? Dúvida? De boa aí, José Eduardo, que é o único que eu vejo. Eu ia dizer que me chamaram de fofo, mas foi o gato, que pena. Eu também acho gatos fofos. Eu tenho 2 no Rio Grande do Sul. Foi top a aula. Valeu, Luísa. Topperson. Topperson Silva. Tudo certo, assim. Tá bom. Bom, acho que é isso aí, gente. Façam o seguinte, botem aqui uma mãozinha pra cima. Eu acho até que eu contabilizei presenças, né, para esse primeiro bimestre para a maioria em geral, mas eu vou ter que ver como é que vai ficar para o segundo bimestre isso daí, por causa da quarentena que vai se manter, tá? Então botem uma mãozinha para cima para dar, caso eu precise usar para preencher uma chamada depois, tá? Eu vou salvar isso daqui. Todos que vieram, botem a mãozinha. Beleza. O primeiro bimestre acabou? Sim, nós estamos começando o segundo. Você fez uma avaliação só, então, né? Uma avaliação? Sim, eu fiz uma avaliação. Ficou problema por causa do nosso tempo e tal. Essa agora eu pretendo fazer mais um outro trabalho, fazer mais ou menos que nem a gente fez antes, botar para consulta e tal. É o jeito que tem de substituir a atividade de sala, né? Porque em sala é sempre legal botar um estudo dirigido, o pessoal pegar os conceitos e inspirar a estudar mesmo que seja em sala. Né? Mas aqui a gente vai ter que improvisar até conseguir voltar, né? Tá bom? Pessoal, acho que é isso. Se ninguém tiver mais nenhuma questão, vamos nos despedir por aqui. Até a próxima. Vou desligar aqui.
You are now muted.